Gente, eu estou falando então sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Semana passada eu falei sobre a batalha contra a carne. E eu disse que a batalha espiritual contra a carne está lá na Bíblia, a gente trabalhou bem, diferentes textos. Está lá no YouTube, você pode voltar e ver a pregação se você não estava aqui. A batalha espiritual contra a carne é uma guerra cotidiana, portanto diária, de todos nós. É uma luta constante, porque sou eu contra eu mesmo. Inimigo meu, né? Enemy mine. Tem um filme interessante sobre isso. Inimigo meu. Então eu mesmo encontro dentro de mim uma lei. Quem quer viver pela lei encontra sempre esta resistência a Deus e essa dificuldade de fazer a vontade de Deus. Quem quer viver pela lei, como escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 7, o mal que eu não quero fazer, eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, o ser humano que quer viver apenas com suas forças e tentar superar esta batalha, contando apenas com sua disciplina pessoal, ele vai fracassar. Porque a carne é inimiga do espírito. E o inimigo resiste à carne. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus, vivificando, fortalecendo o nosso espírito para que a gente consiga viver. É a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo manda sobre nós, é a lei do Espírito da vida que me livra da lei do pecado e da morte. Então a gente não é só vencer a lei de Moisés, né? Ali Paulo está dizendo que a gente vence esse domínio que o pecado exercia sobre nós. Romanos 6, um pouquinho antes, ele vai ser claro. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitação do Senhor e a gente precisa mortificar a nossa carne para que o Espírito viva. Uma antiga metáfora da teologia há dentro de você dois cachorros bravos brigando. A carne e o Espírito. Quem é que ganha a briga? Aquele que você alimenta melhor. Então, se você se alimenta do Espírito, você consegue vencer as fraquezas e as tentações da carne. Mas se você alimentar a sua carne, usando Tessalonicenses capítulo 5, você extingue o Espírito. Então, veja lá a vida que você vive, tá bem? Nós podemos ser espirituais e não carnais, como eram os de Corinto, tá bem? Mas hoje eu quero falar do segundo aspecto da batalha espiritual. É a batalha contra o mundo. Se a batalha contra a carne ela é diária e universal, todos nós lutamos contra ela, eu tive uma sacada essa semana. Eu estava em casa dormindo, aí eu acordei no meio da noite, a Tânia falou, ué, o que foi, perdeu o sono? Eu falei, não, já comecei a pensar. Meu cérebro começa a processar de vez em quando de madrugada. E me veio a ideia, né, de que a luta contra o mundo não é individual. A luta contra o mundo é uma luta de dois reinos. Então é uma luta dos súditos, como se fossem dois exércitos. É o povo de Deus contra o povo do mundo. São os cidadãos do reino de Deus, do reino de Cristo, contra aqueles do reino do anticristo. Tá? Quem fica pensando no anticristo como uma figura que virá no futuro, não, o anticristo já se manifestou desde aquela época. Há um espírito no mundo, que é o espírito que se opõe a Cristo. E não quer dizer uma entidade. Já eu explico tudo para vocês. Então nós temos uma batalha que nos é comum como igreja, como corpo de Cristo. Mundo. Mundo é um termo que aparece muito na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu queria citar só o Salmo 24. A Yahvé pertence à terra e à sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, muitas vezes o termo mundo aparece como o planeta. Na época da
que a Bíblia foi escrita, não se usava esse termo planeta. Isso é um termo científico mais moderno. Mas às vezes a palavra mundo significa o planeta, a orbe, esse globo terrestre. Pelo amor de Deus, aqui ninguém acredita que a Terra é plana, né? Ninguém aqui acredita que a Terra é plana, certo? O globo terrestre, estamos de acordo sobre isso? Quem crê em globo terrestre diz amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou no lugar certo. Então, o globo terrestre, às vezes é chamado de mundo na Bíblia. O que é o mundo? É o espaço geográfico. É o espaço geográfico mais amplo. É claro que o mundo conhecido na época da Bíblia era um mundo menor. Eles faziam pequenas viagens no Mediterrâneo e ali no norte da África. O mundo deles era um mundo muito menor. Eles não imaginavam a Austrália, as Américas, os polos, né, o continente antártico. Ninguém imaginava essas coisas. O mundo, para eles, era um mundo menor, mas era uma ideia de que existem terras. Existe uma dimensão geográfica mais ampla e Deus governa todas estas coisas. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então, essa ideia de que o Senhor fez os céus e a terra. Terra não é só o material, não é? É que a gente chama o nosso planeta também de terra, mas isso também é uma construção mais recente. Na época da Bíblia, não se falava nem em planeta, muito menos em planeta Terra. Vocês estão entendendo, ok? Então, muitas vezes o mundo é isso, é uma dimensão geográfica. Em outras vezes, mundo é a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo não é o planeta agora, já é a humanidade. Então, o mundo, muitas vezes, tanto no hebraico como no grego, está além dessa ideia do planeta, mas está se referindo a todos os seres humanos, a totalidade da humanidade. Então, quando a Bíblia fala de mundo no sentido de humanidade, é para usar um termo bastante inclusivo. Homens e mulheres de todas as tribos, povos e raças, certo? Gente de todo povo, língua e nação. Isso hoje nós chamamos de humanidade. A gente tem que entender que as línguas são dinâmicas, não é? Hoje nós temos um termo na nossa língua, o português, que define melhor isso. Quando eu falo o planeta Terra, você sabe o que eu estou falando. Quando eu falo a humanidade, você sabe o que eu estou falando. Mas quando eu falo todo mundo vai, peraí, o que você quer dizer com todo mundo vai? Esse todo mundo é todo mundo? Já pensou se eu falar assim, gente, domingo todo mundo na casa do Léo. Aí todo mundo, peraí, todo mundo, o que você quer dizer? Todos nós aqui? Pode ser. Percebam que às vezes todo mundo somos apenas nós. Porque se for todo mundo mesmo, não vai caber. Né, Léo? Com certeza. Mas podemos ir lá? Então, a palavra mundo na Bíblia tem diferentes acepções. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que entender qual é o significado que está sendo usado. E se a gente olhar os textos de Paulo, os textos de João, Pedro, Tiago, todos eles usam esse termo de uma forma variada. Então, não dá para dizer determinado texto, de determinado autor, só usa mundo nesse sentido. Não. É sempre necessário um contexto para a gente interpretar melhor. Aqui está falando do lugar, aqui está falando do espaço geográfico, né? Aqui está falando da humanidade, ou aqui está falando da terceira coisa, que é um sistema humano, mundano, no sentido que é daqui, mas que se opõe a Deus. Então,
a terceira variável tem a ver com isso. É uma coisa que está em todo o planeta e também está em toda a humanidade, construindo um sistema que se opõe a Deus. Vamos ao texto que eu quero trabalhar. Palavras de Jesus, João capítulo 15, no verso 18. Se o mundo odeia vocês... Está vendo, Patrícia? Quando é você que está lá, eu mal acabo de falar, já está projetado. Hoje eu nem sei se tem alguém lá, se está me ouvindo, se vai projetar. Mas tudo bem, eu vou ler aqui, vocês acreditem. Eu estou lendo João 15, 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Aqui não é o planeta, né, gente? Concorda? Aqui não é o planeta. Como diria o Tiririca, o planeta não odia. Certo? Aqui é a humanidade. Dá para dizer que é a humanidade? Eu acho que não. Porque tem um pessoal que ama e tem um pessoal que odeia. Então, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. É interessante, não é? Há uma incógnita. Qual será a reação sobre a presença da igreja no mundo? A mesma reação sobre a presença de Jesus no mundo. Quem é Jesus? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? O Filho de Deus, a expressa imagem do ser de Deus. Quem é Jesus? É o cumprimento de todas as profecias antigas, enviadas principalmente pelos profetas de Israel. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio trazer o evangelho da paz, da salvação, da reconciliação. Ele foi uma pessoa extraordinária, fez o bem a todas as pessoas, curou enfermos, libertou oprimidos. Ele só fez o bem para todo mundo. E aí uma criança de 5 anos vai parar e perguntar para a gente: por que mataram ele? Ué, se ele não fez mal para ninguém, se ele só fazia coisa boa, se ele só falou coisa verdadeira, por que a história dele aparentemente terminou tão mal? Por que crucificaram Jesus? De vez em quando a gente fala isso, não é? A gente se desculpa dos nossos pecados, dos nossos erros, dizendo assim: rapaz, perfeito ninguém é. E o único que foi perfeito, mataram ele. É como se a gente pudesse dizer: eu estou com medo de ser perfeito, porque se eu for muito bom, eu vou acabar numa cruz. Então, é difícil você fazer alguém entender como é que alguém tão bom como Jesus vai ser rejeitado. Mas foi. O mundo odiou a Jesus. E porque o mundo odiou a Jesus, o mundo também odeia os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? A igreja. Aí que eu digo para vocês que essa guerra espiritual não é uma guerra individual, porque não é um problema pessoal comigo ou com você. Não pense você que você é a última Coca-Cola do deserto e o mundo te odeia. Calma, você não é tudo isso, você não é um problema para a humanidade. O mundo resiste à igreja. E não é exatamente a igreja, é a mensagem que a igreja transmite. O mundo resiste ao evangelho. O mundo resiste ao evangelho. E é difícil entender por que o mundo resiste ao evangelho. O mundo não me recebeu, disse Jesus, e não vai receber vocês. Mas, por outro lado, ele diz: guardaram a minha palavra, também vão guardar a de vocês.
De uma certa forma, nós podemos dizer que a pregação do Evangelho que começou com aqueles galileus, que numa época do Império Romano era gente insignificante, da província insignificante da Galileia, vieram pessoas insignificantes e começaram a propagar uma mensagem que ninguém achava que ia dar certo. Inclusive lá em Jerusalém alguém disse: olha, deixa esse negócio, não vamos fazer nada. Se isso é de Deus, não adianta, a gente não vai conseguir segurar. Mas se não é de Deus, isso morre por si mesmo. Então houve uma decisão no começo lá da evangelização em Jerusalém, que deixa isso aí é um punhado de galileu, daqui a pouco eles desistem, daqui a pouco eles param com essa conversa e o povo esquece. Pois não é que a coisa só foi aumentando e pessoas se convertendo e crendo e crendo e crendo e a mensagem se espalhando, e quando eles resolvem então perseguir a igreja, não, vamos acabar com esse negócio, tem um tal de Estevão aí que está falando demais, está todo mundo acreditando nele, vamos arrumar uma falsa acusação contra ele, levaram lá para fora e apedrejaram Estevão. Bom, quando eles apedrejam Estevão, agora esses caras vão ficar com medo e vão parar. Os que foram dispersos por causa da morte de Estevão, saíram fazendo o quê? Pregando o evangelho por toda parte. Daí se vem aquela ideia, né, não sei se é verdade, que se dizia em Roma, né, que os cristãos, parece que eles são como semente, quanto mais você arranca, mais eles se multiplicam. O vento vai levando aquela semente e vai se espalhando. O sangue dos mártires regava para que outros se dispusessem a entregar a vida. Uns vão contar essas histórias, né, que enquanto alguns eram massacrados nas arenas, eles glorificavam a Jesus, eles adoravam a Deus, eles se deixavam flagelar sem negar a sua fé, e os que viam isso diziam: só pode ser verdade. E mais gente começava a crer no Evangelho. Então, isso que Jesus disse, o mundo vai resistir a vocês, mas também vai guardar a sua palavra. As duas coisas aconteceram. Os apóstolos que ouviram isso de Jesus, João morreu de morte natural, depois de ter sofrido algumas perseguições. Os outros morreram todos de morte matada, como a gente diz. Eles foram perseguidos pelo mundo. Mas o testemunho deles sobreviveu. Aqui estamos nós, do outro lado do mundo, gente. Do outro lado de um oceano. Aqui estamos nós pregando a mesma mensagem que eles pregaram. O mundo não conseguiu extinguir a boa semente do Evangelho. É como a parábola do rico e do trigo e do joio. O trigo vai se multiplicando, o joio, aquelas pessoas que não são exatamente do reino, ficam ali misturadas, mas isso não impede que o nosso trabalho seja bem sucedido. Então existe uma resistência do mundo. O que é isso? Por que mataram Jesus? É difícil a gente cravar, não é? Mas Jesus sofreu perseguição política, sim. Para o Império Romano, não era interessante que aquele movimento se espalhasse. Mas também Roma não estava naquele momento tão preocupada, né? Quem de fato conspira para a morte de Jesus é o sistema religioso de Jerusalém. Por quê? Eu creio que o mundo sempre criou os seus deuses. Para o mundo, para a humanidade, é melhor eles terem deuses que eles controlam. A mentalidade do homem, ela se opõe ao Deus Criador. No Gênesis, o homem se emancipa. O homem decide caminhar por conta própria. O homem se afasta de Deus e começa a ele mesmo, então, traçar o seu destino. Alguns acreditam que a separação do homem de Deus tem a ver com essa
essa autossuficiência que o homem insinua ter. Eu sei plantar, eu sei criar animais, eu posso prover para mim, eu não preciso mais de Deus. Sabe as relações humanas que a gente vive hoje às vezes são assim. Enquanto alguém tem dependência econômica de outro, ela se coloca debaixo e se sujeita à ordem. Mas quando ela se emancipa economicamente, ela diz, agora não, agora eu vou caminhar e eu vou fazer as coisas do meu jeito. Lembra quando os nossos pais diziam, na minha casa, enquanto você comer da minha comida, vai ser a minha regra. Minha casa, minhas regras. Alguém aí já ouviu isso? Alguém aí já falou isso? Minha casa, minhas regras. Aí depois a gente sai de casa, ou por casamento, ou por emancipação econômica e tal, e começa a fazer o quê? Igualzinho o pai mandava fazer. Só que na casa do pai a gente gostava de desobedecer. E depois na casa da gente a gente faz exatamente a mesma coisa. Mas o homem, então, prefere criar seus deuses. Porque são deuses que ele controla. Ele dá nome aos seus deuses. É o bezerro de ouro lá de Arão. Ele dá nome ao seu Deus, ele diz o que seu Deus faz, ele explica o mundo a partir da sua percepção do seu Deus. O meu Deus controla a chuva, esse outro Deus controla a morte, esse Deus controla o sol, esse Deus faz isso, esse Deus faz aquilo. Então, na verdade, as religiões inventadas pelos homens, elas são sempre mecanismos humanos para controle, inclusive dos mais fracos. Se a gente pensar bem, vamos usar o exemplo dos indígenas brasileiros. Havia duas lideranças numa tribo indígena. O líder político, como chamava? Cacique. Oh, aleluia. Está vendo? Música também tem cultura. E o outro líder, quem é? O pajé. Por quê? Um tem o poder político, o outro tem o poder religioso. As duas coisas se alimentam. Em todas as culturas, isso vai acontecer. Tanto as mais primitivas, como as ameríndias, como as mais evoluídas, como no Egito, na China, qualquer lugar que você quiser. As culturas mais evoluídas sempre vai haver uma troca entre o poder político e o poder religioso. Nos dias de Jesus é exatamente isso. O sinédrio é o poder político e é o poder religioso. Jesus não é reconhecido por quem? Por quem deveria reconhecê-lo. João capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então percebam que a rejeição a Jesus, quando diz o mundo não me conheceu, ele está falando principalmente de quem? Das autoridades judaicas de Jerusalém. E Jesus disse para eles, examinem as Escrituras, elas testificam de mim. Mas as pessoas não queriam fazer isso. Por quê? Porque a lógica de Jesus na pregação do Evangelho não é interessante para a forma do mundo proceder. O mundo, gente, gosta de dominação. O mundo gosta de que o mais forte controle o mais fraco. Essa é a regra do mundo. Qual é a regra de Jesus? O mais forte serve o mais fraco. A lógica do mundo é acumuladora de bens. Dinheiro e poder estão sempre juntos. A lógica do mundo, o capitalismo pode ser uma invenção mais moderna, mas a lógica do dinheiro estar na mão dos poderosos é muito antiga. E José do Egito é um exemplo disso, né? Ele comprou o Egito todo para o faraó, vendendo a comida que foi estocada. Olha lá, lê com atenção o fim da história. José do Egito usou o estoque de comida que o faraó fez para comprar os animais, as terras e os egípcios como escravos. Está lá,
É só você ler o fim da história, tá bom? Então, se a gente pensar bem, essa questão da riqueza que explora, da riqueza que se impõe, e hoje isso é muito maior, não é? É antigo. Mas a lógica de Jesus qual que é? Não acumulem tesouros na terra. Não dá para viver a lógica de Jesus. A lógica de Jesus é diferente da lógica do mundo. É por isso que o mundo rejeitou Jesus. Jesus manda o mais forte se diminuir e se fazer como fraco. Jesus manda o rico se fazer pobre. Jesus manda perdoar quem te ofende. Jesus manda não revidar com violência aquele que usa a violência. O mundo nunca funcionou assim. O mundo era quem tem mais força, quem tem o exército maior, quem tem a melhor arma. Era assim, a sua arma é de pau, a minha é de bronze. A minha é de cobre. Começa assim, né? Começa a guerra com paus e pedras. Aí alguém aprende a forjar o cobre. Depois o outro aprende a forjar o ferro, o bronze. Aí à medida que vem o aço. Agora estamos na época dos drones. Na guerra atômica. Quem tem a melhor arma... Vocês acham que alguém vai invadir os Estados Unidos? Vocês acham que alguém vai invadir a Rússia? Vocês acham? Que alguém é doido de invadir a Rússia? Alguém vai invadir a China? Eles têm arma atômica. Vocês estão entendendo? A lógica do mundo é essa. Quem tem a arma mais forte, domina e tem o direito de oprimir. Olha a Rússia e a Ucrânia. Olha Israel e Palestina. Olha os Estados Unidos, vamos comprar o Canadá. Coisa de doido, coisa de maluco. Vocês estão entendendo? Quem tem arma... Se o Trump resolver invadir o Panamá, alguém vai dizer, não, seu Trump, por favor, não faça isso. Quem é que vai dizer não? Vocês compreendem? Essa é a lógica o Canadá não, mas o Panamá pode acontecer. Essa é a lógica do mundo. E a lógica de Jesus? Quem vive pela espada, morre pela espada. A lógica de Jesus não é governar o mundo pela força, mas é conquistar o mundo pelo amor. Por isso que o mundo não conheceu Jesus. Vamos aplicar logo para nós essa história. Na nossa guerra contra o mundo, quantas vezes a gente está usando as armas do mundo? E a lógica do mundo. Olha que interessante. A igreja se tornou rica, poderosa, e perdeu o seu poder de testemunho. Hoje a gente se pergunta, né? Poxa vida, a gente não vê mais milagres. Por quê? Porque nós não usamos as armas espirituais. Hoje nós estamos usando técnicas comerciais, técnicas de coaching, de empresas, de gestão de empresas, de gestão de negócios. A linguagem dos templos virou a linguagem dos negócios. A recepção das igrejas muitas vezes se parece com a recepção de uma outra atividade comercial, seja ela qual for. Então nós estamos usando recursos não necessariamente espirituais para fazer uma obra que deveria ser espiritual. Nós oramos pouco. Nós oramos pouco. E treinamos líderes. Só que treinamento muitas vezes é usando o quê? O tecnicismo da linguagem das empresas. Inclusive eu. Não estou falando dos outros não, estou falando de nós. Então, na nossa luta contra o mundo, muitas vezes a gente usa a lógica do mundo. Quantas igrejas se tornaram negócio? Igreja virou franquia. Você quer? É verdade. Certas
placas de igreja hoje são uma franquia. Não há uma identidade doutrinária, não é uma ligação ministerial real. O que existe é o seguinte: quanto eu preciso pagar para usar o seu nome? Porque o seu nome atrai mais fiéis. Isso é franquia. Mas é o que está acontecendo hoje. Então, na nossa luta contra o mundo, muitas vezes a gente parou de lutar e aderiu. Então tem gente que, como eu, foi criado numa época em que as pessoas diziam assim: essa música é do mundo e essa outra música é da igreja. Tais roupas são do mundo, essas roupas são da igreja. Aí nós fomos passando os anos e fomos diluindo essas coisas. Então hoje a gente usa aqui na igreja a roupa que eu usaria lá fora. Certo? No passado, como é que nós nos vestiríamos? Eu teria que estar de terno num domingo. Roupa que os bancários trabalhavam de segunda a sexta, o pastor usava no domingo. É assim que funcionava. Eu estaria aqui com diáconos todos de terno para servir a ceia. Porque terno era a roupa dos oficiais usarem na igreja no domingo. E os outros usavam isso durante a semana. As mulheres teriam que estar aqui de vestido, ou saia, não é? Cabelos compridos, esse tipo de coisa. Então, no passado era isso, tinha a ver com a estética. Tinha a ver com os esportes, o que a gente podia e não podia fazer, lugares, cultura, cinema, música, enfim. Havia um tanto de coisa de pode e não pode, pode e não pode. E a conversa era essa: o mundo está entrando na igreja, a igreja está entrando no mundo. Só que a oração de Jesus por seus discípulos foi acerca da realidade da gente viver no mundo. Então, esse tipo de argumento a gente não usa mais. Para nós, a nossa diferença com o mundo não está na roupa, não está no som, na música que eu escuto. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que tem música que não cabe bem para quem é templo do Espírito Santo. E tem outras músicas de crente também que são insuportáveis. Né? Então, assim, mas vamos deixar essas coisas um pouco de lado e vamos pensar: nós estamos no mundo e a nossa missão é no mundo. Nós somos enviados para o mundo, mas nós temos que funcionar numa lógica diferente do mundo. E principalmente não nas coisas exteriores, não na nossa roupa, não naquilo que a gente come, não no lugar que a gente vai. Mas eu creio, sim, eu creio que uma mulher crente na praia, talvez seja possível discernir, diferenciar uma mulher crente na praia de uma mulher não crente. Eu acho que tem roupa que... Bom, deixa para lá, vai. Porque os homens também. Os homens crentes numa praia, seria bom que a gente pudesse... Aquele ali deve ser crente. Por quê? Não, porque aquela roupa dele passa de 5 centímetros. Eu acho que ele é crente. Não é? Eu sou do passado, né? Tem coisa que eu ainda não consigo aceitar como natural. Eu acho que há certos limites. Mas quem é que traça esses limites? Quem é que determina esses limites? Então que cada um pense consigo mesmo e que cada um trabalhe. Mas existe, portanto, uma guerra que é da igreja. Nós temos que ser diferentes do mundo. E Jesus, na oração sacerdotal, falou isso, João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, ou do maligno. Então a nossa missão é no mundo. Na primeira carta, João escreve, capítulo 3. Filhinhos, não se deixem enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aí vai indo, né? Mas ele vai dizer acerca da nossa relação com o mundo. Né? Como é que a gente se relaciona com o mundo? Então existe um senso de justiça, um senso de dever que nos diferencia do mundo. Tá? No capítulo 3, verso
Estou querendo encurtar aqui um pouco a leitura. No início do capítulo. Vejam como é grande o amor do Pai que nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Olha que interessante. De fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, lidamos com essa dificuldade. O mundo não nos aceita porque o mundo não conhece a Deus. Verso 3. Todo aquele que tem essa esperança neles purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e aí vai indo, não é? Então nós vivemos esse dilema de estarmos no mundo, mas sermos diferentes do mundo. E essa diferença vai se manifestar não só na estética, não só na cultura, mas eu diria que ela tem que se manifestar principalmente na mentalidade. Hoje, o mundo que nós aqui no Brasil vivemos, não vou falar do mundo da China, da Índia, de outros países, no nosso mundo. Qual é a grande luta contra os valores do Evangelho? Essa lógica hedonista do prazer, né? É um dos aspectos complexos do mundo, e é também essa lógica do ter, essa lógica mercantilista, financista, materialista. Eu diria que as duas grandes áreas em que nós temos que ser diferentes do mundo é nessa capacidade que devemos ter de renúncia aos prazeres mundanos em favor de uma santidade mais elevada. Isso tem a ver com moralidade, tem a ver com sexualidade, tem a ver com hábitos. Nessa lógica do mundo, é assim, experimenta, prova, a vida é uma só. É assim que se entra nas drogas, é assim que se consome álcool, é assim que se vai para as farras, é assim que, enfim, acontece um monte de coisas. Aproveita enquanto você é jovem. Ou aproveita a vida, porque a vida é uma só. Então essa busca desenfreada de sensações e de prazeres, isso é uma lógica mundana. A lógica de Cristo é a renúncia em favor de uma santidade, inclusive do corpo. Então, na nossa luta contra o mundo, nós devemos resistir a aquilo que Paulo chamaria de imoralidade. Essa vida sem freio, sem noção de certo e errado, sem noção de bem e de mal. Essa lógica é mundana, ela é mortífera. Ela destrói casamentos, destrói caráter, destrói pessoas, destrói a saúde. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nessa espiral de experimentação, de sensações prazerosas, que na verdade isso tem a ver com os desejos da carne, não é? Mas se a gente coletivamente constrói uma ambiência como essa, nós estamos nos opondo a Deus. E, meus irmãos, a ganância, a obsessão por coisas materiais, eu creio que é, talvez, a doença mais grave do Ocidente. Porque a gente, sem perceber, cria os nossos filhos, desde cedo, preocupados com que ele tenha uma carreira, com que ele tenha um emprego, que o emprego dele seja rentável. A gente começa a planejar o futuro dos nossos filhos, crianças. Bota ele numa escola, com 3 anos o menino já está estudando inglês. Com 7 anos já está estudando informática. É assim, nós estamos tão preocupados em que os nossos filhos sejam
profissionais bem-sucedidos e que ganhem dinheiro, que a gente não está preocupado em formar caráter. Vamos ser honestos. Quanta energia a gente gasta pensando em ter dinheiro e que os nossos filhos tenham também condições de ter dinheiro. Porque no fundo, o Deus deste mundo é o dinheiro. A gente passa a vida correndo atrás de dinheiro. E o dinheiro passa a vida correndo da gente. Quantos caíram no golpe do tigrinho? Quantos viciam nas bets? Olha a doença que está espalhada hoje nas bets. Eu nunca joguei em nada disso. Pasmem, mas já me ofereceram para ser um influencer, para divulgar esse tipo de coisa. Para eu ganhar dinheiro. Olhem a figura, eu, um pastor que prego o Evangelho, poderia, usando a minha notoriedade como pregador do Evangelho, incentivar os outros a apostarem para ganhar dinheiro. Não é um absurdo que alguém me ofereça uma coisa dessa? Mas por que eles ofereceram para um pastor? Porque tem gente fazendo. Pirâmide em igreja. Já aconteceu. Então vejam, a lógica deste mundo é uma lógica do dinheiro. O mundo ama o dinheiro. E vamos ser honestos, quantos de nós não acham que se tiverem mais dinheiro, seus problemas estarão resolvidos? Isso é mundano, gente. Isso é mundano. Nós deveríamos ser todos, se fôssemos verdadeiros discípulos de Jesus, nós todos deveríamos ser adeptos da vida simples e da modéstia. Nós todos deveríamos ter menos roupas no armário, nós não deveríamos ter a obsessão de termos casas muito grandes, de termos carros muito extravagantes. Nós deveríamos ter uma vida mais modesta. Se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós deveríamos viver com menos e nos preocuparmos menos com o futuro dos nossos filhos em relação a dinheiro. Tem gente que está deixando dinheiro para os filhos, está deixando imóvel para os filhos. E quando ele morre, os filhos rompem, brigam e acabam com aquilo que ele juntou. O dinheiro é uma das maiores ilusões que o mundo pode oferecer. O dinheiro, gente, não compra a vida. Quando um rico poderoso morre... Olha, esses dias morreu Sebastião Salgado, um fotógrafo, rico, mas vivia de uma forma simples. Morreu Mujica, lá no Uruguai, ateu, ou não muito religioso, mas vivia de uma forma simples. Então tem gente que nos ensina uma vida simples. Isso é ser humano. Isso é ser discípulo de Jesus. Porque Jesus viveu com simplicidade. Então nós precisamos honestamente rever os nossos valores. Nós precisamos, de fato, entender que essa guerra espiritual, se a igreja quiser vencer, ela tem que ser diferente do mundo. Mas, infelizmente, as igrejas estão se tornando iguaizinhas aos shopping centers. Há 2 templos de Mamon. Um é a casa lotérica. Tem uma logo ali. É o templo de Mamon. Mamon é o deus da riqueza. Então, o jogo. O jogo é um templo de Mamon. Aqueles que têm fé no dinheiro vão lá e fazem lá as suas preces. E tentam lá. O outro templo de Mamon para mim é o shopping center. Dizem que Frei Beto disse assim: eu gosto de ir no shopping para ver quanta coisa eu não preciso para ser feliz.
Eu estava com um amigo esses dias, ele falou assim, eu detesto shopping. Somos dois. Eu não gosto de shopping. E eu consigo ir no shopping, gente, e normalmente não comprar nada. E quando eu vou para comprar alguma coisa, eu vou lá e compro aquela alguma coisa, que só tem lá. Mas se eu puder comprar aqui no Bandeirante, nas lojinhas do Bandeirante, eu prefiro abençoar o meu bairro, prefiro abençoar a minha cidade e quem trabalha aqui. Eu tento fazer a minha vida mais simples, para ver se de alguma forma eu inspiro outras pessoas a ter uma vida mais simples. Mas não é fácil, porque a concorrência... eu não uso relógio. Eu só uso aliança porque vocês ficam inclusive de olho. Quando eu estou sem aliança, alguém liga para a Tânia, o pastor estava sem aliança. É a única coisa que eu tenho. É o único luxo que eu me permito ter. Uma aliança. 40 anos de casamento. Eu tento ser simples. E eu gostaria que vocês considerassem a possibilidade da gente não fazer propaganda de roupa de grife, da gente não comprar tênis de R$1.500, da gente não comprar coisas que a gente não precisa, para ser aceito por gente que não nos conhece. Sabe aquela frase brilhante? Gastar um dinheiro que você não tem, comprando coisa que você não precisa, para impressionar pessoas que nem gostam de você. É uma tolice. Mas a lógica do mundo é para fazer você comprar cada vez mais. Eu tenho um carro 2009. Esses dias me deu uma vontade de trocar de carro. Aí eu descobri por que era. Porque o farol do meu carro é amarelo. E aí eu vi que os carros novos têm aquele farol branco, bonito. Eu fui lá em Taguatinga, gastei 600 conto, botei lâmpada de LED. Pronto, já gostei do meu carro de novo. Há um tempo atrás a Tânia estava, esse carro assim, eu quero colocar minhas playlists aqui, eu não consigo, né? Porque ainda era CD, né, gente? Era carro, negócio de CD. Isso foi uns 2 anos atrás. Deu aquela vontade de trocar de carro também por causa do som do carro. Aí eu fui lá na feira, falei assim, quanto custa para pôr uma mídia aqui? R$1.000. Pronto. Resolvi meu problema. Então eu tenho um carro velho com mídia nova. Carro velho com lâmpada de LED. Está tudo jóia. E eu e o Fábio viajamos no carro, tá bom, né, Fábio? Pisar na estrada daquele carro, coisa boa, né, gente? Então, assim, me dá coceira para trocar de carro? Dá, mas eu preciso? Não. Não. Eu tento ser um homem simples. E ser um exemplo para vocês. E muitos de vocês são exemplo para mim. Muitos foram exemplo para mim e continuam sendo. Nós temos que ser exemplo para o mundo. Porque a nossa guerra é contra o mundo. Entenderam a guerra espiritual? A guerra espiritual não é a gente ficar aqui, Senhor, acaba com o mundo, Senhor. Não, Deus quer salvar o mundo. Senhor, queremos o mundo lá fora. Não, Jesus mandou a gente ir para o mundo. A gente tem que tirar o mundo de dentro de nós. E o que mais está matando no Brasil é a busca insana por dinheiro, aceitação, aprovação pelo que se tem, e a busca insana por prazeres, seja no álcool, seja no sexo, seja nessas coisas doidas que as pessoas inventam por aí. Então, uma vida mais modesta, uma vida mais discreta, uma vida mais sensata, uma vida mais comedida, uma vida mais santa é a melhor coisa que a gente faz para ganhar a guerra espiritual com o mundo. Não é gritando, é vivendo. O mundo precisa de profetas, o mundo precisa de cristãos, mas cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. Igrejas que parecem negócio não vão resolver o problema. Nós precisamos de igreja com cara de igreja, que ora mais, que lê a Bíblia,
que canta, que adora, que evangeliza com a vida, que ajuda, que socorre, que pratica o que prega. Amém? Vamos orar? Hoje tem cantina lá atrás, viu, gente? Está boa mesmo. Aproveitem lá. Senhor, estamos no mundo. Nascemos no mundo, vivemos no mundo, existimos nesse mundo, mas não somos do mundo. Somos do Senhor. Nosso compromisso é contigo. E o mundo que te rejeitou é o mundo que também é hostil a nós. A nossa mensagem não faz sentido para o mundo, Senhor. No mundo das vaidades, das grifes, do consumo, não faz sentido alguém que é simples, que abriu mão da ambição, que abriu mão da ganância. No mundo, ó Deus, da insaciedade física, emocional, financeira, nessa fome constante, não faz sentido alguém que diz: estou satisfeito, graças te dou, pelo pouco ou pelo muito, sei estar contente em qualquer circunstância. Não faz sentido neste mundo pessoas como Paulo, não faz sentido neste mundo pessoas como Pedro, como Maria. Ah, Senhor, não faz sentido nesse mundo uma camponesa ser visitada pelo Espírito Santo e gerar o Filho de Deus. Não faz sentido nesse mundo que um carpinteiro galileu seja um instrumento para abrigar o Filho de Deus. Não faz sentido neste mundo que pescadores humildes, gente iletrada e inculta, recebessem da parte de Deus uma palavra que transformaria o mundo. Não faz sentido, Senhor. Nesse mundo dos poderosos, dos sábios e entendidos, dos grandes, dos políticos, nesse mundo da farsa, Senhor, e do disfarce, nesse mundo do fake, nesse mundo da mentira, Senhor, não faz sentido alguém que seja honesto e verdadeiro. Não faz sentido alguém que diga: eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas nós queremos, Senhor, ousar sermos diferentes neste mundo. Queremos ousar, Senhor, abrir mão dos prazeres insaciáveis, que só chamam outras coisas e outros males. E nós queremos santificar o nosso corpo, santificar a nossa mente, santificar o nosso coração, santificar o nosso bolso, converter, Senhor, converter as nossas mãos para o trabalho digno, para o trabalho honesto, para comer do fruto do nosso trabalho. Sim, Senhor, para vivermos do fruto do nosso trabalho. Queremos honradamente ganhar o nosso pão de cada dia. Queremos com dignidade, Senhor, comer do nosso pão de cada dia e repartir com generosidade. Porque esse é Jesus. Isso é ser cristão. Pedimos ao Senhor que nos ajude a discernir qual é realmente o nosso lugar neste mundo, qual é o nosso papel nesta insanidade mundial, que nós sejamos sabedoria, sensatez, equilíbrio, verdade, honestidade. Neste mundo, Senhor, em que o caráter vale tão pouco, que nós sejamos joias preciosas aos teus olhos. Amém.